Nossa história. Olá, bom dia! Estou falando desde ontem sobre minha mãe, a professora Maria José Tavares Costa, mais especificamente sobre os obstáculos que ela enfrentou na vida, transformando-os em degraus para sua escalada, seu desenvolvimento enquanto profissional e enquanto gente. No quadro anterior, falei sobre até a sua chegada à Escola Luiz Alves no início da década de 60. Minha mãe ainda morava na casa de sua tia e madrinha, Tomásia Tavares, na Rua do Pátio. Todas as tardes, sentava-se à janela para corrigir os cadernos de seus alunos, prática comum naquela época e que ela cultivou a vida inteira. Ela percebeu então que um rapaz de seus 30 anos sempre passava pela frente da casa. Sabia que ele era da família dos Marcos, do sítio Situação, município de Itaquaritinga do Norte, e que já estiveram no sudeste do país, morando e trabalhando em Minas Gerais e em São Paulo. Fora também candango em Brasília, ou seja, trabalhara como operário na construção da nova capital do país. Seu nome era João Firmino. Rolou paixão, rolou namoro, casaram em 1961, no dia 9 de fevereiro, na cidade de Catende. Sem casa, entretanto, foram morar com a tia Tomásia, que era muito bondosa com a afilhada, mas tinha uma verdadeira aversão a homem. Claro que ela e aquele que seria meu pai nunca se entenderam e viviam em constantes atritos, sempre minimizados e contornados por Maria José, à custa de muita paciência e mansidão, características que faltavam tanto à madrinha quanto ao marido. Terminaram por sair da residência de Tomásia e alugaram uma casa na Rua Coronel Luiz Alves, a Rua dos Currais, depois mudando-se sucessivamente para a Rua João Balbino, onde nasci, Rua Professor Olindina, Avenida Jatobá, Avenida Agamenon Magalhães, hoje Arnaldo Monteiro, no Bairro Novo, novamente Rua Professor Olindina, até finalmente conseguirem adquirir sua casa própria na Rua João Balbino. Tiveram 6 filhos, 2 deles falecidos ainda bebês, e a última, natimorta. No início da década de 1970, com os 3 filhos ainda crianças, menores de 10 anos, Maria José viu-se na necessidade de fazer o curso de magistério para aprimorar-se profissionalmente. Estudou então no Colégio Normal e Ginásio Santa Cruz, onde já havia sido professora de geografia. Estudava à noite, enfrentando certa resistência do esposo, que não via com bons olhos deixar os filhos em casa para assistir às aulas. Ainda assim, e sem jamais brigar, com persistência, minha mãe terminou o magistério. Cansei de vê-la varar madrugada copiando à mão capítulos e mais capítulos de livros, que, não podendo comprar, ela pegava emprestado dos colegas. A convivência com meu pai é um capítulo à parte na história da minha mãe. Trabalhador e bastante preocupado com o bem-estar da família, nos limites impostos pelas escassas condições financeiras, João Firmino fabricava combongóis, artefatos de cimento muito usados nos muros na época. Passava jogo de bicho, teve mercearia, fazia bicos como cozinheiro e pedreiro, que ele era habilidoso nessas 2 artes. Mal aprendera a assinar o nome e lia com dificuldade. Mas, ou talvez por isso, reconhecia o valor do estudo e sempre incentivou isso nos filhos, mesmo na esposa, embora a contragosto, como eu falei. A coisa complicou ainda mais quando minha mãe resolveu fazer faculdade em Caruaru. Passou no vestibular de pedagogia e estudou na Fafica entre 1977 e 1980, deslocando-se todas as noites e concluindo o curso com dificuldades enormes de ordem prática, mas sempre se saindo muito bem academicamente. Apesar de ser contrário a todo aquele esforço empreendido pela esposa, ele jamais a proibiu, sequer discutia com ela, pois minha mãe sempre conduziu a delicada situação com uma competência e uma paciência impressionantes. Nunca os vi levantar a voz um para o outro. No início dos anos 80, ela, já próximo a se aposentar, mudaram-se para Caruaru. E aí as viagens se inverteram. Ela passou a ir todos os dias para Santa Cruz cumprir seu expediente na biblioteca da Escola Luiz Alves, já que problemas vocais a afastaram da sala de aula.
Aposentada, passou a aproveitar melhor a vida, ainda nas limitações financeiras que esta mesma vida sempre lhe impusera, mas ao lado da família que começou a lhe dar netas. A morte de João Firmino em 2006 abalou as estruturas da guerreira. Doenças próprias da idade, inclusive Alzheimer, foram fazendo minha mãe mirrar a olhos vistos. Esse, e somente esse obstáculo, ela não conseguiu transpor. Nem havia como. Faleceu em 11 de setembro de 2011, no Recife, onde estava internada no Hospital do Servidor. Para além de todas as lições que a professora Maria José Tavares deixou, está a de que os obstáculos não podem, não devem ser desculpa para desistir de fazer as coisas, mas, pelo contrário, incentivo para, superando esses obstáculos, prosseguir na caminhada sempre, até onde der. Nossa História, uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.